Questão 67, questão sobre fundamentos teóricos a respeito de processos termodinâmicos. Considere as seguintes afirmações sobre processos termodinâmicos que podem ocorrer em uma ou mais etapas em que ΔT se refere à variação de temperatura entre os estados inicial e final. No item 1 ele fala o seguinte: um processo termodinâmico é definido pelo estado final e estado inicial do sistema. Falso. Isso aí seria verdade para funções de estado, mas para o processo inteiro, o processo vai depender do caminho, né? Lembre-se que, por exemplo, trabalho não é função de estado. Então o item 1 é falso. Item 2. ΔT é sempre nulo em um processo isotérmico. Sim, né? Porque se ele é isotérmico, a temperatura final tem que ser igual à temperatura inicial, ΔT é igual a zero. Essa é a definição de isotérmico. 3. A troca de calor envolvida em um processo isotérmico deve ser nula. Falso, galera. Por que falso? A gente tem que olhar para a primeira lei da termodinâmica. ΔU igual a Q mais W. Variação de energia interna igual a calor trocado mais trabalho. A variação da energia interna ele é proporcional à variação de temperatura. Se a minha variação de temperatura é zero, se esse meu ΔT aqui é zero, ΔU é zero. E aí, por consequência, nesse caso que ele está discutindo aí no item 3, nesse caso, calor é igual a menos trabalho. Se o meu trabalho, se eu tiver expansão ou compressão, não importa que se seja expansão ou compressão, se eu variar o volume aqui, né, e eu tiver uma pressão sendo aplicada, ou seja, se eu tiver um trabalho diferente de zero, meu calor não vai ser zero. Item é falso. 4. Todo processo em que ΔT igual a zero é um processo isotérmico. E aí, galera, também é aquela questão que eu falei para vocês de prestar atenção nas sutilezas. ΔT igual a zero quer dizer que o inicial e o final é zero. Não que o processo inteiro é isotérmico. Então a gente pode ter um sistema que ele primeiro esquenta e depois esfria. E no processo, e depois de esfriar, ele volta para a temperatura inicial. Então não é porque a temperatura final é igual à inicial que o processo em si é isotérmico, né? Você pode ter um aquecimento seguido de um resfriamento e o processo não foi isotérmico. Lembre-se que ele falou aqui que ele pode acontecer em mais de uma etapa. Então esse item é falso também. E por último, na afirmativa 5, ele falou que o ΔT é igual a zero para todo processo em sistema isolado. Isso também é falso. Porque o sistema isolado, de novo pensando na primeira lei da termodinâmica, sistema isolado quer dizer que Q é igual a zero. E aí, sendo Q igual a zero, ΔU igual a trabalho para um sistema isolado. Se o ΔU é igual a trabalho, se houver trabalho, seja uma expansão ou uma compressão, o ΔU vai ser diferente de zero. E como eu falei, né, a variação de temperatura depende da variação de energia interna. Então, pode ter uma variação de temperatura em um sistema isolado. Por consequência, ele quer as erradas. 1, 3, 4 e 5 estão erradas. Nossa resposta é o item B. Questãozinha bem difícil. Parece fácil, mas tem várias sutilezas. Tem que ler com bastante calma.